Anatomia do Espírito. As 7 fases do poder e da cura, de Caroline Myss. Prefácio. Em ocasiões raras, poderão conhecer uma pessoa única que altere drasticamente as vossas percepções do mundo e de vós próprios. Estão prestes a conhecer uma dessas pessoas extraordinárias. A escritora e intuitiva médica Caroline Myss intrigar-vos-á, provocar-vos-á e inspirar-vos-á com as suas opiniões sobre a espiritualidade e sobre a vossa responsabilidade pessoal pela vossa própria saúde. Alguns aspectos do trabalho de Caroline parecer-vos-ão de tal forma de bom senso que se interrogarão quanto à razão pela qual nunca os consideraram dessa maneira. Outras ideias suas tocar-vos-ão em pontos sensíveis, emocionais e psicológicos e farão com que reavaliem o vosso percurso espiritual. Entrei em contacto com a filosofia de Caroline há uma dúzia de anos. A sua mensagem simples e poderosa é que cada um de nós nasceu com uma tarefa espiritual inerente, um contrato sagrado para aprender a utilizar o nosso poder pessoal responsável, sábia e afetuosamente. Há milhares de anos o conceito de que o poder corrompe e que o poder absoluto corrompe absolutamente domina a sociedade. A autoridade e controlo, dinheiro e sexo têm fornecido os ornamentos artificiais do poder. Um artigo recente numa revista sobre John F. Kennedy Jr., por exemplo, sublinhava que ele tinha tido dinheiro e segurança sexual mais do que suficientes, mas não tinha tido poder. O artigo banalizava então o poder ampliado, a ilusão popular de JFK Jr. podia comprar poder de alguma forma, publicando uma revista no Jet Set. Se for esta a vossa ideia de poder, preparem-se para ser profundamente abalados pela anatomia do espírito, pois Caroline apresenta uma visão muito mais profunda do verdadeiro poder, o poder do espírito humano. Através dos tempos têm havido intuitivos e místicos dotados que destacaram os centros de poder do corpo humano. Alice Bailey, Charles Ledbetter e Rudolf Steiner escreveram sobre esta área, mas ninguém captou a amplitude da nossa estrutura eletromagnética espiritual tão bem como Caroline. Nunca até agora foi a anatomia do espírito revelada de forma tão poderosa. Residem aqui os fundamentos para a medicina do século XXI. A pergunta mais importante que as pessoas têm formulado através da história tem sido: qual o meu propósito na vida? Caroline responde simples e profundamente a esta pergunta. O propósito de cada um é viver de uma maneira consistente com os seus ideais espirituais, viver a regra de ouro a cada momento da vida e viver cada pensamento como uma prece sagrada. É simples, mas está longe de ser fácil. Imaginem por momentos que entraram numa sala cheia de gente e que sabem instantaneamente que se vão sentir pouco à vontade. Imaginem ainda que conseguem sintonizar-se com o palavreado que vai no subconsciente de cada pessoa, que conhecem a energia e a saúde de cada indivíduo na sala. Mais importante ainda, imaginem que conhecem em pormenor a vossa própria energia e todos os fatores que esgotam o vosso poder intelectual, físico e emocional. A sabedoria fundamental transmitida neste livro dá-vos os instrumentos para começarem a ver a vossa própria energia e a dos outros. Os físicos quânticos confirmaram a realidade da essência vibratória básica da vida, que é o que detectam os intuitivos. O ADN humano vibra ao ritmo de 52 a 78 GHz, bilhões de ciclos por segundo. Embora os instrumentos científicos não consigam ainda avaliar a frequência específica de uma pessoa ou os bloqueios ao fluxo dessa energia,
Há dois factos elementares que não podem ser negados. Primeiro, a energia vital não é estática, é cinética, movimenta-se. E segundo, os intuitivos, dotados como Caroline, conseguem avaliá-la, apesar de nem a mente humana nem o sistema de energia poderem ainda ser medidos fisicamente com precisão. De facto, nos meus 25 anos de trabalho com intuitivos por todo o mundo, nenhum foi tão claro, nem tão preciso como Caroline. Caroline sintoniza-se com a energia subtil dos nossos organismos e lê a linguagem do nosso ser eletromagnético. Os seus diagnósticos documentam repetidamente os efeitos da energia emocional, passada e presente, na saúde física. Detecta experiências profundas e traumáticas, convicções e atitudes que alteram as frequências das células e a integridade do nosso sistema energético. Lê os nossos espíritos, que são afinal o nosso verdadeiro poder. Neste livro encontrarão informações detalhadas sobre os 7 centros de poder do corpo. Esses centros são reguladores críticos do fluxo de energia vital. Representam as principais baterias biológicas da nossa biografia emocional. A vossa biografia torna-se a vossa biologia. Se não aprenderem mais nada com este trabalho, este simples facto ser-vos-á útil. Aprenderão também como evitar ser esvaziados ou destruídos pelas vossas próprias ligações ou pela energia negativa de outras pessoas. Como proteger o vosso sentido do eu e do respeito a fim de que a vossa base de poder pessoal não seja desgastada pelos falsos símbolos do poder, dinheiro, sexo e autoridade exterior. E como desenvolver as vossas próprias aptidões intuitivas. A Anatomia do Espírito apresenta uma nova fórmula ecuménica e empolgante de compreender os 7 centros de energia do corpo. Integra conceitos de poder judaicos, cristãos, hindus e budistas em 7 verdades espirituais universais. Como escreve Caroline, a joia universal nas 4 religiões principais é que o divino se encerra no nosso sistema biológico em 7 fases de poder que nos levam a tornar-nos mais refinados e transcendentes no nosso poder pessoal. Serão transformados para sempre pelo poder desta fusão do significado metafísico dos sacramentos cristãos, da Cabala e dos chakras. O saber é poder e o saber apresentado neste livro é a chave para o poder pessoal. Este livro apresenta a essência da medicina alternativa, com uma clareza que vos inspirará a viver os vossos ideais espirituais e vos despertará para os milagres da autocura. Tive o gosto de estar presente durante a longa gestação deste trabalho pioneiro. Estes conhecimentos enriqueceram a minha vida mais do que poderia sonhar. Que a vossa seja igualmente bafetejada pela sabedoria de Caroline. C. Norman Shelley, licenciado em Medicina e Filosofia, fundador do Shelley Institute for Comprehensive Health Care, presidente fundador da American Holistic Medical Association, professor investigador e clínico de psicologia, Forest Institute for Professional Psychology, autor de Miracles to Happen. Que Deus esteja na minha mente e no meu entendimento. Que Deus esteja nos meus olhos e no meu aspecto. Que Deus esteja na minha boca e no meu discurso. Que Deus esteja na minha língua e no meu paladar. Que Deus esteja nos meus lábios e no meu comprimento. Que Deus esteja no meu nariz e no meu olfato e inspiração. Que Deus esteja nos meus ouvidos e na minha audição. Que Deus esteja no meu pescoço e na minha humildade. Que Deus esteja nos meus ombros e no meu porte. Que Deus esteja nas minhas costas e na minha postura. Que Deus esteja nos meus braços e no meu acolhimento. Que Deus esteja nas minhas mãos e no meu trabalho. Que Deus esteja nas minhas pernas e no meu passo. Que Deus esteja nos meus pés e no meu equilíbrio.
Que Deus esteja nas minhas articulações e nos meus relacionamentos. Que Deus esteja nas minhas entranhas e no meu sentir. Que Deus esteja nos meus intestinos e no meu perdão. Que Deus esteja nos meus quadris e no meu movimento. Que Deus esteja nos meus pulmões e na minha respiração. Que Deus esteja no meu coração e no meu amor. Que Deus esteja na minha pele e no meu toque. Que Deus esteja na minha carne e na minha dor e sofrimento. Que Deus esteja no meu sangue e no meu viver. Que Deus esteja nos meus ossos e na minha morte. Que Deus esteja no meu fim e na minha ressurreição. Ampliado a partir da oração tradicional do reverendo Jim Coulter, incluída no livro Prayer at Night, 1988. Prólogo. Tornar-se medicamente intuitivo. No outono de 1982, depois de terminar a minha carreira de jornalista e completar o mestrado em Teologia, uni forças com 2 sócios para fundar uma editora chamada Still Point. Publicávamos livros sobre métodos de cura que constituíam alternativas à medicina convencional. Apesar do meu interesse empresarial nas terapias alternativas, não estava minimamente interessada em envolver-me nelas pessoalmente. Não tinha desejo nenhum de conhecer pessoalmente quaisquer curadores. Recusava-me a meditar. Criei uma aversão absoluta a campainhas de vento, música, New Age e conversas sobre os benefícios da jardinagem orgânica. Fumava e bebia litros de café, continuando a adotar o modelo da jornalista empedernida. Não estava de maneira nenhuma preparada para uma experiência mística. Ainda assim, nesse mesmo outono, fui reconhecendo gradualmente que as minhas capacidades perceptivas se tinham expandido consideravelmente. Por exemplo, um amigo referia que alguém, seu conhecido, não se sentia bem, e vinha-me à cabeça uma visão da causa do problema. Era extremamente exata, e a novidade foi-se espalhando pela comunidade. Algumas pessoas telefonavam para a editora para marcar consultas para uma avaliação intuitiva da sua saúde. Na primavera de 1983, já fazia leituras a pessoas com crises de saúde ou de vida de várias espécies, da depressão ao cancro. Dizer que me encontrava rodeada de nevoeiro seria pouco. Estava confusa e algo assustada. Não conseguia perceber como sentia aquelas impressões. Eram e ainda são como sonhos despertos e impessoais que começam a fluir assim que recebo a autorização. O nome e a idade de uma pessoa, a sua impessoalidade, a sensação sem sentimento das impressões é extremamente significativa porque é o meu indicador de que não estou a fabricar nem a projetar essas impressões. É como a diferença entre folhear um álbum de fotografias de um estranho, em que não se tem ligações emocionais a ninguém, e folhear o próprio álbum de fotografias de família. As impressões são nítidas, mas totalmente não emocionais. Por não saber também até que ponto as minhas impressões eram exatas, passados uns 2 meses de consulta, dei por mim a temer intensamente cada marcação, sentindo que cada uma era uma experiência de alto risco. Só consegui sobreviver aos primeiros 6 meses, dizendo a mim própria que utilizar a minha intuição médica era um pouco como um jogo. Ficava entusiasmada quando dava um tiro certeiro, porque pelo menos um tiro certeiro significava que a minha sanidade estava intacta. Mesmo assim, interrogava-me em cada circunstância: irá funcionar desta vez? E se não surgirem impressões? E se estiver enganada sobre qualquer coisa? E se alguém me pergunta qualquer coisa a que não consigo responder? E se disser a alguém que é saudável e mais tarde fica a saber que teve um diagnóstico terminal? E, acima de tudo, o que faz uma jornalista estudante de teologia transformada em editora nesta ocupação incerta em primeiro lugar?
Senti-me como se de repente fosse responsável por explicar a vontade de Deus a dezenas de pessoas tristes e assustadas, sem qualquer formação. Ironicamente, quanto mais estas pessoas queriam perceber o que Deus lhes estava a fazer, mais eu queria perceber o que Deus me estava a fazer a mim. A pressão que sentia acabou por resultar em anos de enxaquecas. Eu queria continuar como se a minha faculdade emergente não fosse diferente de um talento para cozinhar, mas sabia que não era assim. Tive uma educação católica e estudei teologia. Tinha a noção nítida de que as aptidões transpessoais conduzem uma pessoa inevitavelmente ao mosteiro ou ao hospício. No mais fundo da minha alma, sabia que estava a ligar-me a qualquer coisa que era essencialmente sagrada, e esse conhecimento dividia-me a meio. Por um lado, temia ficar incapacitada como os místicos de antigamente. Por outro, sentia-me destinada a uma vida em que seria avaliada e julgada por crentes e céticos. Qualquer que fosse a visão do meu futuro, sentia-me destinada à infelicidade. Mas estava fascinada pela minha aptidão perceptiva recém-descoberta e sentia-me obrigada a continuar a avaliar o estado de saúde das pessoas. Nesses primeiros tempos, as impressões que recebia eram principalmente a saúde física imediata de uma pessoa e o stress emocional ou psicológico com ela relacionado. Mas também conseguia ver a energia que rodeava o corpo dessa pessoa. Via-a carregada de informação sobre a história da pessoa e via essa energia como uma extensão do espírito dessa pessoa. Comecei a perceber-me de algo que nunca me tinha ensinado na escola, que o nosso espírito é uma parte importante da nossa vida diária, corporiza os nossos pensamentos e emoções e registra cada um deles, do mais terra a terra ao visionário. Apesar de me terem ensinado mais ou menos o que o nosso espírito sobe ou desce após a morte, dependendo da virtude que praticávamos em vida, via agora que o espírito era mais do que isso. Participa em todos os segundos das nossas vidas. É a força consciente que é a vida em si. Continuei com as minhas leituras de saúde como uma espécie de piloto automático, até que um dia a minha ambivalência em relação à minha capacidade se resolveu. Estava a meio de uma sessão com uma mulher que tinha cancro. Era um dia quente e eu estava cansada. Estávamos sentadas em frente uma da outra no meu pequeno gabinete da Steel Point. Tinha terminado a avaliação e hesitei por instantes antes de lhe contar. Receava dizer-lhe que o crânio se tinha espalhado por todo o corpo. Sabia que ela me ia perguntar por que lhe estava a acontecer aquela catástrofe e sentia-me irritada pela responsabilidade de ter de lhe responder. Certo e sabido. Ao abrir a boca para falar, ela estendeu o braço, pousou a mão na minha perna e perguntou: Caroline, sei que tenho um cancro grave. Não é capaz de me dizer por que me está a acontecer isto? A minha indignação cresceu contra a pergunta odiada e quase disparei. Como hei de saber? Quando de repente me senti invadida por uma energia que nunca tinha sentido antes. Atravessou-me o corpo como se me tivesse a afastar para se utilizar das minhas cordas vocais. Deixei de ver a mulher à minha frente. Senti-me como se tivesse sido reduzida ao tamanho de 1 cêntimo e da minha cabeça tivesse saído a ordem de ficar em guarda. Uma voz falou à mulher por meu intermédio. Deixei-me percorrer consigo a sua vida e cada uma das relações da sua vida, disse. Deixe-me percorrer consigo todos os medos que já teve e mostrar-lhe como esses medos a controlaram durante tanto tempo que a energia da vida deixou de a poder nutrir. Essa presença acompanhou aquela mulher através de cada detalhe da sua vida e foi mesmo cada detalhe. Relembrou-lhe as mais pequenas conversas, relatou momentos de grande solidão em que ela tinha chorado a sós,
Recordou todas as relações que tinham tido algum significado para ela. Essa presença deixou a impressão de que cada segundo das nossas vidas e toda a atividade mental, emocional, criativa, física e até de repouso com a qual preenchemos esses segundos é de alguma forma conhecida e registada. Cada juízo que fazemos é anotado. Cada atitude que assumimos é uma fonte de poder, positivo ou negativo, pela qual somos responsáveis. Fiquei intimidada com a experiência. Comecei a rezar, em parte por medo e em parte por humildade, ao defrontar o desígnio íntimo e final do universo. Tinha sempre partido do princípio de que as nossas preces eram ouvidas, mas nunca tinha tido bem a certeza do como. Nem tinha calculado com o meu simples raciocínio humano como qualquer sistema, mesmo divino, podia registar as necessidades de toda a gente, dando aos pedidos de cura prioridade sobre, digamos, pedidos de ajuda financeira. Não estava preparada para este espetáculo sagrado em que cada segundo da vida é carinhosamente considerado como de grande valor. Enquanto rezava, ainda apenas como observadora, pedi para que aquela mulher permanecesse completamente alheia a que não era eu que lhe falava, uma vez que não tinha conseguido responder à sua pergunta, porque tem cancro. Também não poderia ter explicado como conhecia pormenores do seu passado. Assim que soltei essa prece, voltei a olhá-la frente a frente. Verifiquei que tinha a mão no joelho dela, espelhando o seu gesto para mim, apesar de não ter memória de a ter ali colocado. Todo o meu corpo tremia e retirei a mão. Ela disse apenas: "Muito obrigada. Agora posso viver com tudo." Fez uma pausa e depois continuou: "Nem a minha morte me assusta. Está tudo bem." Saiu do meu gabinete e, passado um bocado, fiz o mesmo, num estado profundamente abalado. Dirigi-me para um belo campo aberto que rodeava a Still Point e concordei em cooperar com esta capacidade intuitiva, qualquer que fosse o desfecho. Desde esse dia de outono de 1983 que tenho trabalhado como intuitiva médica de todo o coração. Significa isto que utilizo a minha aptidão intuitiva para ajudar as pessoas a compreender a energia emocional, psicológica e espiritual que reside na origem do seu mal, doença ou crise existencial. Consigo detectar o tipo de doença que se desenvolveu, muitas vezes antes de o indivíduo se aperceber sequer que tem uma doença. As pessoas com quem trabalho normalmente estão, contudo, conscientes de que as suas vidas não se encontram equilibradas e que algo vai mal. Não houve uma estreia dramática que introduzisse as minhas capacidades intuitivas na minha vida. Despertaram simplesmente no meu íntimo, fácil e naturalmente, como se tivessem sempre lá estado, à espera do momento certo para emergir. Enquanto cresci, estive sempre intuitivamente atenta, reagindo continuamente aos meus instintos viscerais, como faz a maior parte das pessoas. Também vocês avaliam instintivamente e às vezes conscientemente as energias de outras pessoas, mas normalmente conhecem a pessoa ou pelo menos tiveram algum contato com ela anteriormente. O que é invulgar na minha intuição é que consigo avaliar pessoas com quem não tive qualquer espécie de contacto. De facto, prefiro não ter tido nenhum contacto anterior, porque olhar frente a frente para um rosto aterrorizado interfere enormemente com a minha capacidade de ver claramente. Com o tempo, com o usar da minha intuição, mais precisa ela se tem tornado. Agora parece-me quase banal, apesar de os meus mecanismos permanecerem sempre um pouco misteriosos. Embora vos possa ensinar até certo ponto como se podem tornar intuitivos, na verdade não estou muito segura de como eu própria aprendi. Suspeito que me tornei extremamente intuitiva como consequência da minha curiosidade sobre questões espirituais, combinada com uma profunda frustração que sentia quando a vida não corria de acordo com o meu plano.
Por outro lado, é igualmente possível que a minha intuição médica seja simplesmente o resultado de qualquer coisa que comi. Sabendo como funcionam os deuses, não o acharia minimamente surpreendente. Não foi fácil aperfeiçoar as minhas intuições, mesmo depois de me comprometer a colaborar com elas. Não tinha modelos nem mestre, apesar de eventualmente ter o apoio e orientação de colegas médicos. Agora, contudo, após 14 anos de trabalho contínuo, sinto essa capacidade como um sexto sentido. Isso significa que é a altura de ensinar a outros a linguagem da energia e intuição médica. Ao trabalhar com as minhas intuições, identifiquei as causas emocionais e psicológicas da doença. Existe, inquestionavelmente, um forte elo entre tensões físicas e emocionais e doenças específicas. Esta ligação tem sido bem documentada, por exemplo, no que se refere à doença cardíaca e hipertensão e a chamada personalidade tipo A. Os meus discernimentos em particular, no entanto, mostraram que as tensões ou males emocionais e espirituais são as causas que estão na origem de todas as doenças físicas. Mais ainda, certas crises emocionais e espirituais correspondem especificamente a problemas em determinadas partes do corpo. Por exemplo, as pessoas que vêm ter comigo com doenças cardíacas tiveram experiências de vida que as levaram a excluir intimidade ou amor das suas vidas. Pessoas com dores na zona lombar tiveram preocupações financeiras persistentes. Pessoas com cancro têm frequentemente ligações não resolvidas com o passado, questões inacabadas e problemas emocionais. Pessoas com perturbações do sangue muitas vezes têm conflitos entranhados com as suas famílias de origem. Quanto mais estudava o sistema energético humano, mais me apercebia que muito pouca coisa se cria aleatoriamente no nosso corpo ou já agora nas nossas vidas.